Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós traremos, biblicamente, dentro do seu contexto, o significado da passagem de 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, bem no final do versículo, onde diz que a letra mata e o espírito vivifica. Qual o significado dessa expressão? Porque muitas pessoas, apenas de forma indutiva ou na base do eu acho, têm interpretado esse trecho de forma equivocada. Então te convido para ficar conosco até o finalzinho. Você está no canal Bíblia de Fato, o canal em que nós buscamos expor a Bíblia como ela é de fato. Para elucidar essa questão, nós precisamos seguir a regra básica da ciência da interpretação, que é o contexto do texto em estudo. Então, você pode dispor da Bíblia Sagrada e em 2 Coríntios, no capítulo 3, e ainda podemos até iniciar no capítulo 2 e no versículo 17, onde Paulo diz que ele não é um falsificador da palavra de Deus, como muitos têm sido. No capítulo 3, Paulo está falando sobre o fruto do seu ministério entre os coríntios e a não necessidade de que Paulo, para estar entre eles, precise de uma carta de recomendação, porque a carta de recomendação de Paulo é o fruto de Paulo, que é a salvação dos coríntios e o Espírito de Deus que habita neles, transformando eles em uma nova criatura. Se você conferir comigo, 2 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo diz: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, Paulo simplesmente está dizendo que ele tinha acesso fácil aos coríntios, não necessitava de carta de recomendação, porque todas as pessoas estão vendo que o fruto do meu trabalho entre vós é vocês mesmos. Porque Paulo sofria com a acusação de que ele seria um falso apóstolo, semelhante aos outros falsos apóstolos que estão inseridos entre os coríntios. E a prova disso tudo está no versículo 3, quando Paulo diz: Porque já é manifesto, ou seja, manifesta a todos os homens, que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E quando Paulo fala isso, ele simplesmente está fazendo uma referência ao texto do Antigo Testamento de Jeremias, no capítulo de número 31 e versículo 33, quando Deus usa Jeremias dizendo que fará um novo concerto com o seu povo. Não como o concerto que fiz com os vossos pais que vos tirei do Egito. O concerto dos mandamentos, que consistia em leis e oblações e sacrifícios. Mas agora Deus retiraria o coração de pedra deles, cujo aperfeiçoamento pela lei não aconteceu, e vos dará um coração de carne, com a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo diz que essa carta não foi escrita com tinta e não em tábuas de pedra, ele está dizendo que o meu ministério, vocês sabem que não foi baseado em pregar apenas a lei de Moisés, porque esta continua no exterior de vocês, mas o meu ministério e a minha pregação, que não vem de mim, mas de Deus, ou seja, foi Deus que me revelou tudo isso, ela é baseada simplesmente no Espírito do Deus vivo, pela pregação da nova aliança que entra de fato dentro do vosso coração. A Bíblia Sagrada mostra um contexto imenso para a explicação de tudo isso, mas para o nosso vídeo ser sucinto, você pode tomar que esta obra ela foi realizada pela pregação da graça de Deus em Efésios 1, 12 e 13. O próprio Paulo diz que quando vocês creram na pregação do Evangelho, vocês receberam o selo do Espírito Santo.
E no versículo 4 de 2 Coríntios 3, Paulo diz: "E é por Cristo que temos tal confiança". Então, a obra do Espírito vivo, que não é por tábuas cujo espírito é exterior, está na tampa da Arca da Aliança, mas é a pregação da nova aliança em Cristo, cujo o Novo Testamento de Jeremias 31:33, ou a nova aliança, faria com que esse espírito habitasse dentro do crente. É por isso que em Efésios 1:13 diz que Deus nos selou com o Espírito, nos deu o Espírito como garantia. E agora o próprio Paulo, ele diz no versículo de número 5 que ele não é capaz por ele mesmo de pensar tal coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Simplesmente o que ele está dizendo é que esse mistério de explicar essa nova aliança de Deus com o seu povo, segundo Efésios 5:32, grande é este mistério, digo, a respeito de Cristo ou da igreja. Você pode conferir esse grande mistério em Efésios capítulo 2, nos versículos 15, versículo 18, versículo 22 e versículo 33, que pelo fato de Deus derrubar a parede de separação que havia entre os judeus e entre os gentios, que era simplesmente as leis cerimoniais, e agora pela fé em Cristo, aquilo que era impossível da lei trazer aos corações, a fé em Cristo tem feito isso, que é trazer o Espírito para habitar dentro de cada um de nós. Isso é uma obra maravilhosa que o apóstolo Paulo nos ensina através desse texto. E no versículo 5 ele continua que essa capacidade ela vem de Deus. Deus que me revelou isso. No versículo 6 ele continua: o qual, fazendo referência a Deus, nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. E ser ministro do Novo Testamento, Paulo repete isso inúmeras vezes na Bíblia Sagrada e em outras cartas, que ele é ministro da nova aliança, ministro dos gentios, doutor dos gentios. Colossenses 1:25, Efésios 3, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 5, e ele agora está ministrando isso que ele recebeu de Deus, que é de fato o que faz com que Deus se aproxime deste povo, diferente da lei, que é boa, está estabelecida, revelou quem é Deus, revelou que ele é santo, revelou que o homem é pecador, e pelos seus próprios méritos de tentativa de se aproximar de Deus, o homem não consegue se aperfeiçoar, mas pela lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, os que estavam longe de Deus agora estão perto de Deus. E é por isso que ele diz em Efésios: pela graça sois salvos. Vejamos o que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 8, dos versículos 7 até o versículo 10, diz sobre isso. Porque se aquele primeiro testamento, ou primeira aliança, for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais. Ele está citando Jeremias 31:33. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. O próprio autor aos Hebreus diz que a lei não pôde aperfeiçoar o homem por causa da fraqueza da carne. O homem não conseguia ser fiel a Deus. Agora, com Cristo, o Espírito habita dentro do homem e o homem pode ser transformado de glória em glória até a estatura de Cristo. E agora ele tem condições de buscar ser fiel a Deus, porque ele recebeu a salvação por graça de Deus e agora ele deve amar a Deus, porque Jesus provou que o amor de Deus está conosco quando ele se sacrificou. Romanos capítulo 5 e versículo de número 8. E agora é possível nós termos essa salvação, mas a lei de Moisés, a letra, não consegue nos aperfeiçoar.
Então, por meio da lei, nós morremos. A letra mata, mas por meio do Espírito de vida, por meio do sacrifício de Cristo, ela nos vivifica. A nova aliança nos traz vida verdadeiramente. Quando cremos em Cristo, nós somos salvos. Então é por meio de Cristo, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3. Não é apenas pela lei de Moisés, mas é por meio de Cristo. Então, a lei aponta para Cristo. Ele é a nossa salvação. Na sequência, Paulo chama tudo isso de ministério da morte, o ministério do Antigo Testamento, e o ministério do Novo Testamento é o ministério da vida. Em 2 Coríntios 3, do 7 em diante, ele ministra sobre isso e diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos, veio em glória, ou seja, todo aquele poder no monte, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, ou seja, ela apagava. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, em Cristo, visto que o Espírito que estava fora agora está dentro do nosso coração? Porque se o ministério da condenação, ele dá outro título aqui, condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória aquilo que permanece. Por isso que ele diz no versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas um texto em que muitos interpretam de forma equivocada. Esse texto do versículo 17 está dizendo: aonde o Espírito Santo habita por causa do sacrifício de Cristo, aí de fato a pessoa é liberta. Apenas pela lei, por guardar as cerimônias da cultura do povo de Israel, ou por tentar guardar os mandamentos da lei, não há liberdade. Mas o Senhor é quem nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que interessante. Veja o que é contexto das Sagradas Escrituras. Não podemos usar a Bíblia analisando um versículo de forma isolada. O contexto nos dá a real interpretação. Então, em resumo, o que significa a letra mata e o espírito vivifica? Significa que tentar seguir a Deus pela lei de Moisés, você não terá salvação. Mas, se você receber o Espírito por meio da fé em Cristo, aí você será salvo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Continue conosco, deixe aqui o seu comentário, o que você achou deste vídeo. E não se esqueça de compartilhar este material para quem você entende que precisa ouvir esta palavra. Deus abençoe a sua vida e até ao próximo vídeo.